gente olha para esse título da lição e a gente vê o que Deus fez pelo povo não obedecer a palavra do Senhor, né? Pelo povo não obedecer a palavra do Senhor. Então a gente olha para essa lição aqui, e a lição anterior e as demais lições da revista, e a gente vê como o povo pagou caro por não ouvir a palavra do Senhor, as profecias que Deus mandou entregar para o povo ali. E agora esse convite ao arrependimento, isso é uma esperança para os que sofrem. E quando a gente ouve a gente lê e ouve essas considerações do autor da lição, e ele diz aqui no texto-chave aqui: converte-me a ti, Senhor, e seremos convertidos, Lamentação 5:21. Quando Deus, sempre procurando o homem, a intenção de Deus é levar o homem para perto dele, não é distanciar o homem para longe. Deus sempre procura o homem para perto dele, chama para perto dele, porque é onde nós vamos encontrar abrigo e segurança. E quando a gente olha esse texto aqui, e você começa a estudar, e você vai ver aqui na introdução da lição, essa última lição, e diz aqui o Lamentações 3:5, neles encontramos expressões de autêntica humilhação diante de Deus, e um intenso clamor por misericórdia. Expressões de intensa humilhação diante de Deus e clamor por misericórdia. É interessante que o povo só chega nesse ponto quando já não aguenta mais. Quando a pessoa está bem, é difícil a pessoa se humilhar diante de Deus, é difícil a pessoa clamar diante de Deus. Mas quando a pessoa está lá no fundo do poço, isso aqui é normal. Em todas as eras da igreja você vai encontrar isso. A igreja só busca avivamento quando o povo está a zero. Aí começa a orar por avivamento. E por que não ora por avivamento sempre? E por que não busca avivamento sempre? A igreja só busca a Deus quando necessita de Deus. Louvar, adorar a Deus é um dever da igreja. Mas as pessoas, quando chega no fundo do poço, é que a pessoa pede: me dá uma corda aí para me pegar. Por que você desceu com uma corda no fundo do poço? E deixou amarrado lá para qualquer coisa você subir? Não, depois está lá no fundo do poço, joga uma corda para mim, aí vem a salvação. E Deus é misericordioso, bondoso, né? E Deus ouve, e como diz o profeta, né? Deus tirou o povo do saco de lodo, né? E colocou os pés sobre uma rocha. Deus faz tudo isso. Mas isso aqui é propício do ser humano só se humilhar e clamar pela misericórdia de Deus quando não existe mais recursos humanos. Não tem mais recursos humanos, então agora eu sei onde eu vou buscar. Aí começa a clamar por misericórdia, começa a clamar, se humilha diante de Deus, aí já não é mais arrogante, já não é mais exaltado, aí muda completamente, né? E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele aceita as nossas falhas, aceita vamos dizer assim, os nossos pecados. Quando nós nos humilhamos, Ele perdoa, não que Ele aceita, mas Ele perdoa os nossos pecados. Então Deus olha para nós e fala assim: mas precisava chegar nessa situação? Não está escrito na Bíblia, mas eu penso assim, acho que Deus fala assim: mas precisava chegar nesse ponto? Não precisava chegar. Se a gente buscar Deus antes, como diz o profeta, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Aqui a humilhação e o clamor desse povo por misericórdia está mostrando que o povo chegou no ponto certo que Deus queria. Então, que nós venhamos aprender com essas lições para nos ensinar que não precisamos chegar nesse ponto para buscar a Deus. Deus, irmãos, em qualquer momento do dia, da noite, que nós buscarmos a Deus, vamos encontrar a Deus. Mas a palavra é bem clara: buscar-me-eis, me achareis, quando buscar de todo o coração. E quando diz o autor da lição aqui, baseado em 5:21 de Lamentações: converte-nos a ti, Senhor,
e seremos convertidos. Quando Deus toca no nosso coração, na nossa alma, muda todas as coisas. Agora vamos ver as dores do profeta. O capítulo 3, do verso 1 ao 21, revela o estado da alma de um homem aflito, sem paz, perseguido por lembranças de tristeza e dor, profundamente abatido. Seu desejo era, da verdade, livrar daquelas memórias ruins. A pior coisa que existe, irmãos, não são traumas de quebradura ou traumas de corte, são tudo traumas, mas é o trauma de alma. Quando você começa a lembrar de alguma coisa que você está fazendo aquilo, passando por aquilo, que você não precisava passar por aquilo. Essa é a pior coisa, a sua consciência te acusando. Irmãos, isso é triste. O ser humano não aguenta isso. Jeremias aqui, ele se inclui com o povo, porque ele profetizou a verdade, falou a verdade que ia acontecer, mas o povo não deu atenção. Nós vimos na aula anterior, os ricos, os sacerdotes, a elite, irmãos, eles não querem saber de Deus não. Agora, paga o preço. E muitas vezes a igreja sofre junto com esse povo por causa deles, não é por causa de nós. A gente sofre junto. Essa desgraça no mundo todo que está acontecendo aí, principalmente no Brasil, alguns países estão bem, né? Estão bem, mas o Brasil está acontecendo isso por quê? Por causa das lideranças, por causa da elite que não quer nada com Deus. A verdade é essa. Deus ajude que entre um governo aí que seja um cristão realmente e muda essa história aí. Então agora nós vamos ver aqui, sua primeira declaração no capítulo 3 foi: eu sou o homem que viu a aflição da vara do furor de Deus. Eu vi o que Deus falou, aconteceu. Eu estou testificando, eu estou vendo, estou sofrendo as consequências. Irmãos, você acha que a igreja hoje, nessa situação que existe, de uma falta de um reavivamento, precisava chegar na situação que chegou? Não. Mas o que aconteceu nos anos 80 e 90? As inovações entraram dentro da igreja. Então, o avivamento já não era mais uma obra sobrenatural de Deus, mas eram métodos humanos. Existiu tanta metodologias para avivamento, e uma das principais foi o kit the fire, né? O kit do fogo. Então vamos fazer isso, aí que vai descer fogo na igreja. O kit the fire só mudou o nome. Agora tem o tal de pesque. Você quer encher a igreja, é o pesque. Só falta colocar o pague, né? Pesque e pague, né? Aí o pesque. O que está acontecendo aí? Só confusão. Irmãos, pelo amor de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus revelada, está tudo aqui para nós. Não precisamos chegar nessa situação para termos humilhação diante de Deus. A humilhação tem que ser qualquer culto que a gente presta a Deus. Na nossa casa, na nossa oração, se humilha perante Deus. A Bíblia não diz que aquele que se humilha será exaltado? E o que se exalta será humilhado? Quando a gente se humilha diante de Deus, meu irmão, em qualquer lugar você vai receber a presença de Deus e Deus vai ser glorificado. Mas as pessoas muitas vezes, irmãos, elas têm que chegar no fundo do poço para pedir a corda. Joga a corda, senão eu vou morrer aqui. Desce com a corda, aquilo que o bombeiro chama cabo-guia, né? Desce com cabo-guia, né? Amarra no cinto, desceu, opa! Puxa aí que não tem mais jeito não, estou precisando de socorro. Nosso socorro vem do Senhor, irmãos. Então a gente toma muito cuidado com isso, não chegar no fundo do poço, porque vem os traumas, e trauma, irmãos, é complicado. Trauma de alma mexe com a nossa estrutura. Quando a gente começa a olhar para essa questão, e você vê aqui Jeremias falando assim, ó: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. O profeta personifica as dores vividas por todo o seu povo. Assim, na verdade, a queixa individual de Jeremias expressa uma queixa coletiva. Olha o que está acontecendo. Irmãos, a Bíblia narra o que aconteceu com aquele povo. O cerco de Jerusalém, quando o povo começou a ficar sem água, o desespero, o pessoal arrebentar o muro para fugir, sem comida, sem nada. Gente, olha, eles tinham visto o que tinha acontecido com Samaria. O cerco de Samaria foi pior ainda pelo Império Assírio. As mulheres matavam os filhos para comer.
comia esterco de pombo, comia cabeça de jumento morto de fome. Agora Jerusalém precisava passar por isso. Mas por que chegou a esse ponto? Mais uma vez temos que recordar, porque eles tinham a lei, tinham o templo, tinham os profetas. Não, Deus não vai permitir que aconteça. Irmãos, a Bíblia Sagrada, quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento completa o Novo Testamento, o Novo Testamento completa o Velho Testamento. A lei de Deus, a lei cerimonial, foi abolida por Cristo. Jesus na cruz do Calvário pediu seu sangue. Você não precisa sacrificar um pombinho, um cordeiro, um cabrito, uma novilha, nada disso. A lei cerimonial foi cumprida por Cristo, mas a lei civil e a lei moral de Deus continua até hoje. Continua até hoje. Não mudou nada. E quando você pega Mateus capítulo 5, lá você vai encontrar vários textos, 6 ou 7 vezes que Jesus fala assim, ó, está escrito, mas eu porém vos digo. Ó, porém vos digo. Não adulterará, mas eu vos digo, se olhar já adulterou. Ó, não mata, se você pensar com mal contra o seu irmão, já matou. Então quer dizer, nós temos, essa lei não muda, essa lei ela é contínua. Então o profeta Jeremias aqui, ele personifica exatamente essa dor, sentindo a dor do povo, sofrendo as consequências, pregou a verdade, ensinou a verdade, viveu a verdade, mas o povo não deu ouvido à voz de Deus. Irmãos, quando a gente olha o Apocalipse, e você ouve lá, e lê, e você ouve o Espírito dizer, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo tem ouvido, mas ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus não é para todo mundo. Jesus, no Sermão do Monte, Jesus ensinando, para fazer o acabamento do Sermão do Monte, no capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus fala assim, bem claro assim, ó, o que assemelharei o homem prudente e o homem sensato? O homem prudente é aquele que ouve as palavras e guarda. O insensato é aquele que ouve e não guarda. Então Jesus falou que tem dois tipos de pessoas, dois tipos de gente que ouve a palavra de Deus. O que ouve a palavra de Deus e a pratica, aí assemelhei como o homem que edificou a casa sobre a rocha. O que ouve a palavra e não pratica, eu vou compará-lo como um homem sensato que fez a sua casa em cima da areia. E é interessante que a prova veio igual para os dois. Chuva, vento, rios. A casa que estava sobre a rocha não desmoronou, mas a casa que estava sobre a areia desabou. Israel, os falsos profetas, estava vivendo com a mentira dos falsos profetas, que profetizava bênção, vitória e um monte de coisa. Por que as igrejas estão na situação que estão hoje na área espiritual? Por causa das falsas profecias. Porque Deus é obrigado a te dar, porque Deus é obrigado a fazer, porque Deus, se não fizer, eu queimo a Bíblia, se não fizer, eu corto. Irmãos, para com isso. Para com isso. Deus não é obrigado a fazer nada, não. Deus, a palavra dele deixa bem claro isso. Deus não é obrigado a fazer nada por nós, não. Ele faz por misericórdia, Ele faz por bondade, Ele faz porque Ele nos ama, Ele faz porque Ele quer o bem da igreja e dos filhos dele. Então, quando a gente olha para Jeremias agora, ele está assim, vamos dizer assim, personificando, incorporando a dor de todo mundo, está se lamentando com todo mundo. E eu acho interessante em Jeremias, que ele assume essa dor, certo? A Bíblia não diz, não dá para você pensar, mas tem momento que quando você lá no capítulo 20, lá você vai encontrar por lá, Jeremias fala assim, por que toda vez que eu clamo, tem que gritar? Tinha que falar para o povo alto, para o povo tentar, para o povo ouvir, mas o povo não queria ouvir. Vamos caminhando aqui. Observe a frase desses primeiros 21 versículos de Lamentações. Veja como o juiz de Deus é severo para com aqueles que não dão ouvidos ao Senhor e à sua palavra. Veja como o juiz de Deus é severo para com aqueles que não dão ouvidos ao Senhor e à sua palavra. Primeira coisa aí,
dor espiritual. Subtópico A. Quem não ouve a palavra de Deus, primeira questão que gera no ser humano, primeiro mal que gera, primeiro trauma que gera, é a dor espiritual. O que tem de cristão gemendo espiritualmente por não ouvir a palavra de Deus, irmãos? Tudo é bom, tudo é bonito. Hoje as igrejas, as megas igrejas, já não são mais culto de adoração, louvor e clamor. É o quê? É um show. Sabe, tem um camarada que posta sempre, cada domingo é um palco na igreja. Cada domingo é um palco. Tem a equipe de cenografia para montar palco. Irmãos, é maquininha de fumaça, é gelo seco, é tudo isso. Irmãos, culto a Deus é simplicidade, é quebrantamento de coração, de alma, é você se colocar diante de Deus, Vamos entender um pouco da parábola de Jesus. Jesus falou que foi um fariseu lá, doutor da lei, e um publicano no templo, os dois lá. E o publicano chegou lá, o que ele fez? Ele abaixou a cabeça e começou a orar: Senhor, eu não sou digno nem de abrir os olhos, nem de levantar a cabeça. Aí o fariseu, o doutor da lei, conhecendo todas as coisas, né, colocou lá: Senhor, não sou como esse publicano, eu sou fariseu, nas minhas palavras, sou fariseu, eu sou conhecedor da lei. Aí a Bíblia fala: diz doendo, do coentro, do cominho, faço jejum 3 vezes por semana. Quem saiu justificado diante de Deus? Aquele que estava humilde lá, que falou: não sou digno nem de abrir os olhos. O outro era arrogante. Irmãos, hoje o que mais existe no mundo evangélico, no mundo gospel, como é chamado, é arrogância diante de Deus, é prepotência, é o ser humano grande e um Deus pequeno, é um Deus que é servo, não é mais Senhor. Ô irmãos, se nós como homens e mulheres de Deus não olharmos para essa questão aqui e olharmos convite ao arrependimento, há uma esperança para que sofre? Tem esperança? Tem, porque Deus nunca vai deixar de olhar para o seu povo aqui na terra. Deus nunca vai deixar, mas nós temos que tomar uma posição definida de termos Deus como absoluto na nossa vida, no nosso coração. Então Jeremias agora mostra para o povo assim: ó, se vocês não ouvirem a voz de Deus, vocês vão sofrer as consequências. E agora diz aqui, ó, a dor espiritual. Diversos versículos mostram a profunda crise espiritual vivida pelo profeta. Como diz o versículo 8: ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Irmãos, depois que a casa caiu, só construindo outra. E o Valdevini que gosta disso, né? Reformar a casa dá trabalho, né, Valdevini? Reformar a casa dá trabalho. Enquanto tá tudo bonitinho, você preservar, tá bom, mas se depois reformar, depois que o negócio emborolou, que o negócio complicou, ixi, misericórdia, só a graça de Deus. A vida espiritual é a mesma coisa. Primeira questão que vem aqui sobre o juízo de Deus sobre o povo é a dor espiritual. O povo geme. Hoje a maioria das igrejas estão gemendo espiritualmente, irmãos. Hoje o povo de Deus, por uma falsa liderança, por uma falsa pregação, por uma falsa profecia, o povo de Deus está gemendo literalmente, gemendo espiritualmente. Diz aí nesse tópico A, nas últimas linhas aí: a sensação era de que Deus fechara os ouvidos para ele. Jeremias orava: Deus não está me ouvindo. Suas respostas poderão depender da situação que você está vivendo. Cada vez que você ora a Deus, você às vezes muda suas palavras, porque o momento seu, muitas vezes o seu interior, a Bíblia fala, Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes você começa a orar e você não queria nem falar o que você queria falar, mas você fala porque lá dentro de você existe aquela dor, existe aquele trauma, existe aquela angústia, aquela necessidade, e você coloca diante de Deus: Senhor, eu preciso disso, eu necessito disso. Então todas as ênfases aqui no versículo do 1 ao 21
aqui terminando essa página, Alessandro, diz que todas as suas ênfases estão no juízo divino, que ele clama, que ele chama, aliás, de vara do furor de Deus. O juízo de Deus veio sobre o povo, e agora ele fala a vara de Deus. Lembra quando Deus chamou o profeta Amós? E começou a mostrar algumas visões para Amós, falou assim: Amós, o que você está vendo? Estou vendo um prumo. Viste bem, Amós, porque eu vou passar no meio do meu povo. O que é prumo? Certo? Quando Deus chamou Jeremias lá no começo do capítulo 1, Jeremias, que você vê? Veja uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. A palavra que eu falar para você, essa eu vou cumprir. A palavra de Deus para a igreja, Jesus foi bem claro, irmãos: passaram os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, não vai passar. A palavra de Deus vai permanecer para sempre, todo sempre. Então o Senhor é aquele que levou ele a andar em trevas, volveu sua mão contra o profeta, fez envelhecer sua pele, cercou de veneno de dor. Olha a situação desse homem de Deus. O seu corpo físico agora sofreu as consequências do furor da ira de Deus. Chega ao ponto de dizer que as mães que amamentavam os filhos com regalias, agora não tinham que comer nem dar para os filhos comer. Os filhos estavam morrendo de fome, estavam perdendo até o semblante devido à fome. A dor espiritual, irmãos, o trauma espiritual. Se eu pudesse voltar, né? Se eu pudesse voltar. Como Jacó, né? Jacó, lá no capítulo 47 da Gênesis, lá quando José levou ele para abençoar Faraó, levou Faraó lá e Jacó abençoou Faraó. Mas só quando o Faraó perguntou assim: quanto é os anos, os dias do meu Senhor? Poucos e maus por os anos da vida do teu servo. Poucos e maus por os anos, não foi nem os dias, os anos. Por quê? Jacó teve uma vida com Deus, teve, mas também o que ele fez de coisa errada. O que ele fez de coisa errada? Começou a vida dele já errado, já lutando com o irmão para sair do ventre da mãe. Depois tomou, com a ajuda da mãe, tomou a primogenitura do irmão. Depois enganou o sogro, foi enganado pelo sogro. É complicado. Que poucos irmãos foram dizendo na minha vida. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para a nossa vida lá na frente, quando a gente tiver, no meu caso da velhice, você começar a pensar sobre o passado e colocar sua cabeça no travesseiro e não dormir. Muita gente está vivendo isso hoje. Deixou de fazer o que ele deveria ter feito no passado, deixou de fazer, e agora começa a lembrar: se eu pudesse voltar. Não volta mais. Como diz o caipira lá da minha terra: água passada não toca monjola. Monjola é aquele moinho de fazer fubá, né, de moer milho lá. Passou a água, não tem mais, o rio já foi, já não toca mais. Segunda questão aqui sobre essa questão do juízo de Deus sobre o povo. Primeiro, a dor espiritual. Isso cria um trauma na pessoa, isso cria um mapa mental na pessoa, a pessoa sofre as consequências. Segundo, a dor física. O final do versículo 5 não pode passar despercebido. Vamos ler aí Lamentações capítulo 3, versículo 5. Lamentações capítulo 3, versículo 5. Quem achou pode ler. Olha só: me cercou, edificou, quer dizer, ele fez eu ficar ali, olha só, preso com veneno e dor. Irmãos, se aplicarmos isso a todo o povo, a afirmação de Jeremias faz muito mais sentido. Os caldeus trataram com desumanidade o povo de Judá. O Senhor cercou o povo, e o adversário não tem dó de ninguém não, viu, irmãos? Não tem dó de pastor, não tem dó de crente. O nosso adversário não tem dó de ninguém. Quem ele pegar vai comer na mão dele.
Existia um ditado antigo que dizia assim, ó: você toma cuidado, não você vai comer o pão que o diabo amassou. Um ditado bem antigo. Toma cuidado não, que você vai comer o pão que o diabo amassou. É interessante, você vai fazer visita em presídio, lá o preso lá tem comida melhor que eu. A fábrica que a PTC aí é o prato do dia. E é comida boa, é café da manhã, café bom, é almoço bom, é janta boa e tem até um lanchinho à noite. Certo? Só que eles falam assim, aqui eu estou pagando aquilo que eu não merecia. Ué, tá preso lá, tá comendo pão de melhor, mas tá comendo pão que o diabo amassou. Aí, ó, comida boa, mas ainda tem que levar o bucho, né? O jumbo, aliás, as mães levam lá para ajudar lá e aquela coisa. Irmãos, às vezes a vida espiritual nossa só depende das nossas atitudes. O povo de Israel ouvia um profeta e não tomavam atitude para com Deus. A nossa reação, em primeira instância, todo ser humano, a primeira reação quando a gente ouve uma palavra de advertência, depois eu vejo isso aí. Não é assim não. A palavra de advertência é como um farol amarelo, é um alerta. Entra quem quiser. É um alerta. Palavra de advertência. Então o povo está sofrendo dor física. Jeremias se coloca diante do povo também. Está sofrendo as dores também. Ele está pagando o que o povo está pagando. Pastor, mas vem cá, Deus não podia livrar o profeta? Podia. Mas ele está sofrendo porque o povo não quis obedecer à voz de Deus. Deus podia tirar Jeremias dali, fazer como fez com Filipe, tirar ali pelo Espírito Santo e levar lá para outro lugar? Podia. Mas deixou ali para ele ver exatamente como Deus tinha falado para ele. Que veja, Jeremias, veja o bem, veja uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra, o que eu falei eu vou cumprir. E você vai sentir na sua pele também o que é sofrimento. Outra coisa aí, a dor emocional. São muitas declarações de Jeremias que fazem ver o profeta, que vê como o profeta estava abatido. Ele afirma no versículo 6. Que diz o versículo 6, Lamentações capítulo 3 aí. Olha o que diz o verso 6. Lamentações 3, 6. Pode ler. Olha, sentou num lugar tenebroso como aqueles estavam mortos há muito tempo. Você já pensou você sentar num lugar que só tem cadáver? Só tem osso? Irmãos, quando a gente olha essa questão espiritual, é um problema sério. Você pega Ezequiel, quando Deus dá aquela visão de Israel restaurado, que leva o profeta no vale de ossos secos, ela está falando com a nação de Israel. O que levou o povo de Israel a passar por esse problema foi a vida espiritual. Se nós como igreja não lutarmos para ter uma vida espiritual com Deus, e só depende de nós, porque o que Deus podia fazer já fez, nos criou no ventre de nossa mãe, fez você nascer, você está crescido, você está nutrido. Agora simplesmente só depende de você, só depende de mim. Deus não depende mais nada de Deus. Nos deu o Espírito Santo, nos deu a palavra, nos dá tudo. Só depende de nós. A igreja, enquanto a igreja não cair na realidade que a vida espiritual só depende de cada um, vai ser difícil Deus mandar um reavivamento na terra. Então diz aqui o versículo, a dor emocional. A declaração que há no versículo 9 nos faz ver que o profeta está perplexo, não via alternativas. Tem um momento na vida que você olha assim, ó, não tem jeito não, ou Jesus volta logo, ou senão ninguém vai se salvar. Você fica perplexo. Aí diz aqui no versículo 10 ao 13, né? Nos permite enxergar um homem que passou por grandes aflições,
A amargura tomava conta dele, no versículo 15, era um homem sem paz, no versículo 17, e em alguns momentos via sua esperança desaparecer, como no versículo 18, não tem mais esperança. Mas chega no versículo 40 e diz assim, ó, esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Vamos voltar a Deus. Você sabe que a parte emocional do ser humano, muitas vezes, você começa a dizer coisa com coisa, não diz coisa com coisa. Você perde o equilíbrio até do seu raciocínio. A parte emocional, muitas vezes, nos leva a perder o raciocínio. Você começa a dizer coisa, não diz coisa com coisa. Você, o que esse cara está dizendo? Outra coisa que nós vemos aqui, a dor social, a miséria prevalecia quando Jeremias escreveu Lamentações. Todo o povo, versículo 16 deixa bem claro, nos remete à fonte vivida nos tempos de Jeremias. A areia é o que eles tinham para comer e mais nada. Olha a situação, um povo que foi chamado por Deus, que foi alimentado por Deus, em uma terra que mandava leite e mel. Agora vocês querem comer? Tem areia para comer aí, ó. Se vira. Olha a situação. Por que isso, irmãos? É redundância, a vida espiritual. Não quiseram nada com Deus, não tinham assumido um compromisso com Deus, porque Deus tinha falado bem claro através de Moisés: se vocês obedecerem, se vocês seguirem, vocês vão receber. Se vocês não obedecerem, vocês vão pagar caro. Moisés já tinha alertado o povo. Josué chamou o povo também. Quando no capítulo 24, Josué falou assim, ó, se vos parece bem servir aos deuses estranhos, os deuses do Egito, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu vou fazer um pacto com Deus, como Josué e Caleb tinham feito um pacto com Deus. A nossa vida espiritual depende de nós, irmãos. A igreja, ela é exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Vamos indo aí. A dor política. E tem um ditado do povo que é verdadeiro, irmãos. Esse ditado é verdadeiro. Cada povo tem um governo que merece. Mas eu não mereço, pastor. Mas você não é a maioria. É a maioria que elege. Se nós formos a maioria que pensa, que raciocina, a maioria que ora, que busca a Deus, vamos ter uma direção de Deus. Mas o povo não ora, não busca a Deus, não tem direção de Deus, vai escolher quem? Vai escolher o martelo mesmo para bater mesmo. Então nós estamos aí, cada vez sai um pior, entra outro pior. Sai um pior, entra outro pior do pior. E é assim, se nós não orarmos, não buscarmos a Deus, meu irmão, vai continuar a mesma coisa. Porque as autoridades, a Bíblia não fala que são constituídas por Deus. O que Paulo fala em Romanos capítulo 12? Para nós orar pelas autoridades, para nós obedecermos às autoridades, para nós... Irmãos, deixa bem claro isso. A igreja passa por momentos difíceis muitas vezes, essa crise que atingiu todo mundo, por quê? Por causa dos políticos. A parte política de um país, de um estado, influencia muito o povo de Deus, influencia muita gente, se torna desempregado. Quantas pessoas perderam emprego há anos atrás aí com política aí, dessa JIF aí, tantas coisas, JIF, BF, uma coisa assim, no negócio da carne aí, fecharam o frigorífico, um monte de coisa aí. Quantos pais de família, conheço vários pais de famílias que perderam, cristãos, homens de Deus que perderam o emprego, política, irmãos. Quantos empresários sofreram as consequências da política? Por quê? Por causa da maioria. A maioria não pensa como você pensa, você sofre as consequências. Jeremias pagou o preço por causa disso. O povo não queria nada com Deus. Deus falou assim, ó, você também, meu filho, também vai. E é interessante que se você começar a olhar nessa questão da Bíblia Sagrada, que a Bíblia deixa bem claro lá em Jeremias,
a Bíblia fala que, vamos ver aqui, eu creio que é o capítulo 24 de Jeremias. Eu creio que é o capítulo 24. Que Jeremias deixa bem claro essa questão aqui. Por que Deus mandou os melhorzinhos para a Babilônia? Aqui, isso, é capítulo 24 mesmo. Deus mostrou para Jeremias o que ia acontecer no futuro. 2 cestos de figos, um cesto de figos bons e outros de figos ruins. Aí no versículo 4 diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor Deus de Israel, como estes bons figos, assim conhecerei os de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei desse lugar para a terra dos caldeus para seu bem. Deus mandou eles cativos, e diz o verso 6, porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, edificá-lo-eis e não destruirei, e plantá-lo-eis e não arrancarei, e dar-lhes coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e semeam por povo, e eu serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Quando a gente olha essa questão, por que Deus mandou Daniel, Azarias, Misael, Ananias e tantos outros cativeiro? Por bem deles, para eles não sofrerem as consequências. Deus muitas vezes preserva os seus fiéis porque Ele tem um projeto no futuro. Deus mandou os melhorzinhos para o cativeiro. Falou assim: Jeremias, você vê os 2 cestos aí? Os figos bons são os que vão para o cativeiro. Parece até uma incoerência, né? Os melhores ir para o cativeiro e o restante fica lá em Israel. Mas é Deus que seleciona as pessoas, irmãos. É Deus que seleciona as pessoas. E muitas vezes nós sofremos as consequências, como Jeremias sofreu, por causa da maioria. Toma muito cuidado com isso. A questão política, eleição está aí, é o que nós pensamos. Orar a Deus, buscarmos em Deus. Agora o capítulo 2 da nossa revista aí. A esperança do profeta. Irmãos, nem tudo está acabado, nem tudo está derrotado. Existe esperança. Aí você pega o versículo 21 aí, do versículo 22 a 38. O texto que vamos analisar agora mostra o estado da alma totalmente diferente daquele que está presente nos versículos 1 a 21. Salta aos nossos olhos não mais a tristeza de Jeremias, porém sua esperança de que tudo vai mudar. Do verso 1 ao 21, ele não tem quase esperança, só vê dor, aflição, angústia, só vê isso. Agora, a partir do verso 22, ele começa a ver existe esperança. Versículo, as misericórdias do Senhor, verso 22, 23, 28 e 33. A palavra hebraica, aqui traduzido, misericórdia, é reset. O termo foi usado pelos profetas para fazer referência ao amor imutável de Deus no cumprimento de suas promessas, no concerto feito com o povo. A graça do Senhor é imerecida. Deus age não é porque o povo merece, mas é porque Deus é gracioso, bondoso, misericordioso, eterno, imutável. É por isso que Deus age em favor de um povo, e age tanto para o bem como para o mal. Então tudo isso é fruto do amor de Deus. Agora Jeremias começa a falar assim: um Deus de amor, Ele pode mudar a história, Ele pode mudar a história. E Deus muda, irmãos. O mundo jaz no maligno, mas nós temos um Deus que tem o controle nas mãos dele. O controle do mundo está na mão de Deus. Deus permite que o mal alcance um patamar, mas dali não passa. É como o mar. A onda vem até a areia ali, dali para frente se passar, porque Deus quer que passa. Mas ali stop, parou, aí para. Então quando a gente olha essa questão aqui, as misericórdias do Senhor, tudo faz parte do caráter bondoso e misericordioso de Deus. Deus, Ele age por seu amor infinito, imutável, eterno. A bondade do Senhor, versículo 25. As Escrituras mostram que Deus é bom, é fonte de todo bem.
Ele demonstra sua bondade de suas ações na criação, em seu amor, em seus dons, em suas promessas, em seus mandamentos. Deus é bom para os que esperam nele. O Senhor trabalha para os que confiam nele. Tudo são promessas de Deus. Deus, irmãos, se não fosse a bondade de Deus, aonde nós estaríamos hoje? Nenhum de nós estaríamos aqui. Mas é a bondade de Deus que faz com que nós estejamos na presença dEle, glorificando a Ele e recebendo dEle as dádivas que Ele tem para cada um de nós. Então, quando a gente olha essa questão da bondade do Senhor, Jeremias falou assim: opa, nós temos um Deus que é bom. É um Deus que mandou o povo para o cativeiro no Egito, mas tirou do cativeiro. É um povo que levou o povo para o deserto, mas não deixou o povo com fome, não. Até quando queriam carne para comer, Deus falou assim: tá bom, vou mandar codornizes para vocês. E o texto de Números diz que eles comeram carne até sair pelo nariz. Quer dizer, empanzinou, né? Tanto comer carne. Olha que povo terrível, irmãos. Quantas bênçãos Deus tem dado para nós e muitas vezes nós esquecemos das bênçãos e esquecemos de cultuar a Deus, de glorificar a Deus. Podemos, irmãos, existe uma coisa, quando se fala de culto, quando se fala de adoração, quando se fala de celebração autêntica, culto não é pessoa física presente. Culto a Deus é espírito voluntário de adorador, celebração. Eu estou presente e meu espírito está mais presente ainda. Eu estou focado, eu estou ali, firmado realmente. É isso que a gente fala de culto. Mas muitas vezes os cultos hoje é só corpo presente, é que nem a missa do sétimo dia lá, missa de corpo presente, coloca o caixão lá sem nada lá e está lá o corpo do camarada lá. Vamos pedir para Deus tirar ele como é que chama, do purgatório, para levar para o céu, tirar, não sei, irmãos, misericórdia. Nós temos que ter o espírito voluntário de adorador, de celebrador, celebrar o Senhor com júbilo, com alegria, como diz o salmista. Então, vamos caminhando aí. A justiça do Senhor, irmão, se tem uma coisa, o salmista, Salmo 97, versículo 2, que o trono de Deus tem dois pilares fundamentais na teologia. O salmista lá deixa bem claro assim: o trono de Deus é feito de justiça e fidelidade. Justiça e fidelidade. O nosso Deus é justo e é fiel. O homem pode ser injusto, mas Deus é justo e é fiel. Então a justiça do Senhor. Para nós, igreja, Deus trabalha com a sua justiça, pelo seu amor em nossa salvação, através de Jesus Cristo. A fidelidade de Deus para conosco está em cumprir a promessa dele para nós, igreja. Agora veja bem, se nós não obedecermos os padrões de Deus, como Jesus falou assim, eu vou comparar o homem prudente como aquele que ouve minhas palavras e guarda, e vou comparar o insensato, aquele que ouve as palavras e não guarda. Nós vemos aqui em Lamentações, é isso. Jeremias está falando assim, eu estou vendo o resultado daquilo que eu preguei, que eu ensinei, que eu mostrei, e que o povo não obedeceu, estou pagando caro por isso. Quem prega a verdade e vive a verdade, vai para o céu. E quem ouve a verdade e não pratica a verdade, meu irmão, está lá o caldeirão esperando, sem tampa, está com a boca aberta. Esse é o problema. Então vamos caminhando aí. A justiça do Senhor. Letra D, a soberania do Senhor, versículo 37 e 38. O versículo 37 faz ecoar a afirmação do Salmo 33, 9. O Senhor é todo poderoso, nada escapa do seu controle. A ênfase do verso 38 está no fato de que tanto a calamidade quanto a prosperidade, o bem, a calamidade e o mal, e a prosperidade e o bem, procede do Senhor, como diz Jó e Amós e tudo mais. Ele tudo pode, Deus, tanto o bem como o mal está nas mãos do Senhor. Deus permite o mal muitas vezes para nos provar, para nos ver a nossa reação. E muitas vezes, irmãos, é uma questão também teológica, que existe muita briga, muita discórdia. Espera aí, nos momentos da sua aflição de alma, de espírito, quando você muitas vezes você tem até dúvida, né? Dúvida da sua salvação, porque as coisas tá dando tudo errado. Será que eu sou filho de Deus? Será que você começa a ver os porquês?
Eu conheço um pastor, homem de Deus, professor de seminário, ele é psicanalista, e ele dizia sempre assim, ó: você como humano, se você não tiver dor, angústia, tristeza, decepção e desilusão, você não é humano. Porque todo ser humano tem decepção, desilusão, dor, angústia, tédio, você vai ter tudo. Jesus foi bem claro: no mundo tereis aflições. A aflição de alma, todo ser humano tem. Agora, não pode controlar o nosso emocional, a aflição de alma. Jeremias não deixou a aflição de alma dele controlar o emocional dele. De repente ele passa, é como o Salmista, Salmo 73: entrei no templo, até que entrei no templo, aí atinei para o fim deles. Opa, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Jeremias, no capítulo 3, verso 1 ao 21, ele está vendo a aflição do povo, ele está se lamentando, sofrendo com o povo. A partir do verso 22, opa, existe esperança. A coisa pode mudar. Nós temos um Deus que pode agir. Nós temos um Deus que pode mudar a história, mudar o quadro agora. Pode, é só confiar nele. É como eu preguei na quinta-feira. O que Jesus falou para o homem lá, para o pai que estava apavorado com o filho? Tu podes crer? Você pode crer? Tudo é possível que crer. A pergunta, eu gosto dessa pergunta de Jesus que falou para o pai: tu podes crer? Claro que nós podemos crer. Somos cristãos, temos o Espírito Santo, temos a salvação, o dom da salvação. Nós podemos crer. Então tudo é possível. Então creia, rapaz. Nas minhas palavras, Jesus está falando assim: então creia. Pronto. E o que aconteceu? O rapaz ficou são. Jesus orou, expulsou o demônio daquele rapaz. Pronto. Meu filho sofre desde pequenininho, desde criancinha. Tudo é possível que crê, mas depende de nós. Tu podes crer? Creio. Então você vai receber a bênção, vai receber o milagre. E Jeremias aqui nos ensina muito sobre essa questão, irmãos, sobre a soberania de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas, nele está tudo que procede para o homem, tanto o mal como o bem procede do Senhor. Ah não, o mal vem do diabo, irmãos. É verdade, o diabo é causador de muitos males, mas muitas vezes Deus permite que o mal aconteça. Por exemplo, o Brasil, sabe o Brasil está na situação que está, irmãos? Por que a mídia não mostra o que está acontecendo lá no Pará, no Mato Grosso lá? A estrada que parou essa semana, ficou parado lá, os caminhões lá, tudo atolado da lama lá. O dinheiro que gastaram construir estádio de futebol, por que não asfaltaram lá, aquela rodovia lá? Até o porto lá de Belém lá, para escoar o maior bem que o Brasil tem, que é a produção agrícola. Por que a mídia não mostra isso? Ninguém mostra, só um pastor colocou, passando por lá, que ia para o Pará, passando por lá, viu aquele monte de caminhão lá e postou no WhatsApp: olha, gente, está acontecendo aqui na Transamazônica aqui, ó. Não, tá nada. Rodovias, eu conheço, irmãos, rio lá que não tem ponte. Quando chove um pouquinho, que enche um pouco de água, fica aquele monte de caminhão parado, ônibus de carro, tudo esperando a água baixar para passar. Política. Deus permite essas coisas para mostrar para nós assim, ó: na minha mão está eu querer efetuar, eu tenho poder para mudar essa história. Coloca uma pessoa lá de cabeça. O que a Bíblia diz? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, o que acontece? Muitos se regozijam. Mas quando o ímpio governa, todos sentem dores. Está aí, ó. Livro do profeta Jeremias, Lamentações, é um livro de introspecção para nós, ensinamento, é autodidático. É para nós vermos a nossa vida espiritual, como é que está a nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Capítulo 3 aí, os caminhos para a restauração. Agora do capítulo 3, verso 39 e 66, que nós vamos ver agora, vamos destacar agora 3 verdades que Jeremias coloca diante de nós para que sejamos restaurados. Primeiro, reconhecimento de culpa e arrependimento. Reconhecer: isso aqui é ser verdadeiro, eu fiz. Se existir um cara na Bíblia Sagrada
que fez coisa errada, mas quando Deus chegava para ele, ele falava assim: ih, rapaz, eu fiz mesmo, hein? O profeta chegou diante de Davi e falou assim: ó, você me arrepende diante de Deus e dos homens. Você é o homem, você que matou a cordeira. Lá aquela ilustração lá de 2 Samuel lá, que quando Davi foi lá, que fez o que não devia fazer, colocou o marido da mulher na frente da batalha para morrer. Aí o profeta chega lá, Natan chega lá, conta a historinha para ele assim: olha, tinha um rico que tinha tudo, tinha rebanho, mas chegou visitando, matou a única cordeirinha do coitado do pobre, que só tinha aquela lá. Manda matar esse cara é você. Me arrependo diante de Deus e dos homens. Irmãos, arrependimento não é de boca, é confessar, é lá do seu interior: poxa vida, fiz a coisa errada mesmo. Irmãos, isso só traz, quem traz isso é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age dentro da pessoa, meu irmão, você sente mal, você fica, sabe, você perde o chão, você não fica bem sentado, não fica bem em pé, você não fica bem deitado. Lá dentro de você existe um alvoroço lá dentro de você. Se isso não acontecer, irmãos, é como o Vavá fala: não durmo, fica sem sossego, você fica apavorado. Lá dentro de você existe uma guerra, lá dentro de você. Isso aí realmente é reconhecimento de culpa e arrependimento. Você precisa tirar aquilo para fora, desabafar muitas vezes. Se você não fizer aquilo, você vai explodir. Você vai explodir, que lá dentro de você não te dá paz. Você não come direito, não dorme direito, você não se relaciona direito, você perde todo o equilíbrio emocional do seu interior. Por quê? Lá dentro de você existe uma coisa que fala assim: ó, você fez a coisa errada. Você fez a coisa errada, você tem que se consertar. Quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só para dar dons, não, mas é para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, apontando para a salvação em Cristo, e também nos impulsionar para uma santidade cotidiana, progressiva, na busca de Deus. Então diz aqui, ó: não gostamos de admitir que temos culpa. Isso é o que o autor colocando a lição aqui. A permanência do povo na iniquidade impediu que suas orações fossem ouvidas, como diz o salmista no Salmo 66, verso 18. Olha só: a permanência do povo na iniquidade impediu que suas orações não fossem ouvidas. Agora vamos trazer para nós, igreja. Um grupo pequeno da igreja ora, busca Deus e faz, mas a maioria não quer nada. Diz para mim, como é que Deus vai agir? Deus pode agir? Pode, irmãos. Deus agiu, avivamento do século 17, pastor. Um homem começou a orar, depois do ano veio um outro segundo homem, depois do quarto ano houve um grande avivamento. Deus pode fazer? Pode. Mas o que Deus quer é um povo. Jeremias, vou tirar os melhorzinhos e mandar para o cativeiro, o resto eu vou deixar aí porque vai morrer tudo mesmo. A maioria muitas vezes é prejuízo, irmãos. Deus quer quantidade e qualidade. Não estou falando que Deus só quer qualidade, não. Deus quer quantidade e qualidade. Deus quer quantidade e qualidade. Mas o que Deus quer de um povo é que um povo busque a Ele com sinceridade, com amor. Então, quando a gente olha essa questão aqui, Salmo 66, verso 18, a gente vai ver: queixa-se cada um de seus próprios pecados, como diz o verso 39 de Lamentações, capítulo 3. De que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um de seus próprios pecados. Deus não tem culpa de nada, não. Então a iniquidade do povo impediu que as orações do salmista fossem ouvidas. A iniquidade do povo, muitas vezes, a falta de amor para com Deus, e eu sempre prego e falo sobre isso, a falta de amor pela sua salvação. Se você não amar a sua salvação, você não ama ninguém. Se você não amar a si mesmo, você não gosta de ninguém. Não existe, irmãos, isso é padrão humano. Se você não gostar de você mesmo, você não gosta de ninguém, não. Quando você gosta de você mesmo, você gosta de tudo que está próximo a você, e as demais pessoas. Agora, quando a pessoa não gosta dela mesma, estou de mal comigo e com o mundo. Pronto. Irmão,
quem estiver perto de você vai ser tropeço. Vai ser tropeço. E aquelas pessoas que têm problema de fígado, né? Às vezes a bilis não funciona direito, aí o fígado amanhece ruim, né? Aí a pessoa já acorda azeda, amarga, tudo, né? Bom dia, só se for para você. Pronto. Ou às vezes nem responde, né? Você fala bom dia, a pessoa fica assim. Não, irmãos, quando a pessoa gosta, ela tem prazer de viver, gosta da sua salvação, glória a Deus, mais um dia. Ô Senhor, né? Como diz o nosso louvor lá, né? Bem de manhã, embora o céu sereno, né? Pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora, né? Vigia e ora, porque você não sabe o que vai acontecer durante o dia, mas você está louvando a Deus, agradecendo a Deus, vigiando, pedindo que Deus venha ser do dia de bênção, né? Aquele dia venha ser um dia de bênção. Outra coisa que nós vemos aqui, primeira coisa que Jeremias coloca aqui sobre o caminho da restauração, é o reconhecimento da culpa. Segundo é a conversão. Voltemos para o Senhor, versículo 40. Esquadrinhemos nosso caminho e voltemos para o Senhor. Voltar para o Senhor. Quando a conversão, irmãos, a conversão é uma coisa maravilhosa. Quando a gente volta para Deus, a conversão, você volta para Deus na regeneração, que é um ato único, mas a conversão é cotidiana. Dia a dia você tem que se converter ao Senhor, buscar no Senhor a orientação de Deus. A restauração de um povo em todos os seus aspectos inicia pela restauração dos indivíduos. As mudanças precisam acontecer no coração de cada um. O caminho para as mudanças é a conversão. Conversão não é simplesmente de boca, mas é de atitudes, é de gestos, é de fazer aquilo que Deus determina pela sua infinita bondade e misericórdia e pela sua palavra, através do Espírito Santo. A principal palavra hebraica traduzida para português como conversão é quer dizer, literalmente significa voltar, volta para Deus. Esse versículo é muitas vezes usado para significar a volta para Deus. Terceiro critério para você ter realmente uma vida de restauração com Deus: oração. Versículo 41, 66, todo esse bloco do texto é uma oração fervorosa do profeta. O clamor de Jeremias era acompanhado de muitas lágrimas. O profeta sabia que a oração é a maior arma que o povo de Deus tem em sua disposição. Não existe outra arma. A arma da igreja é a oração. Não tem outra arma, não. A arma da igreja é a oração. Se nós quisermos ter, pode ter um canhão, uma metralhadora, pode ter um fuzil, pode ter não sei o quê. Irmão, a arma da igreja é a oração. E a oração move a mão de Deus, hein? A oração move a mão de Deus. Se nós tivermos na nossa mente, no nosso discernimento espiritual, que tudo depende da nossa oração e da nossa vida com Deus, as coisas com certeza mudarão. Quarto tópico da nossa lição: a oração de um povo em aflição. Capítulo 5 agora, você vai ver aí que o povo está em aflição e o povo está buscando, né? E diz aqui o profeta Jeremias, o autor da lição. Para finalizar essa lição, vejamos o capítulo 5, Lamentações, que é a súplica de um povo em sofrimento. Aquele que está em aflição deve orar. Tiago 5,13. Ainda que os nossos olhos, Senhor, demore para responder, no tempo certo veremos a boa mão do Senhor em nosso favor. Está demorando, tá, mas continua orando, porque Deus tem o tempo dele, não é o nosso tempo. Nós vemos uma época do delivery, da entrega imediata. Está demorando a pizza, hein? Mas eu falei que era 40 minutos, mas já não é, não passou nem 10 minutos, mas a barriga está pedindo para comer, né? E o coitado lá falou que era 40 minutos e a pessoa está demorando. Não, irmãos, Deus é na hora dele, não é na nossa hora, não. Essa oração nos permite ter uma ideia das dores do povo. Os problemas mencionados são de uma atualidade incrível. Olha, os problemas mencionados aqui é que eu estou trazendo ensinamento deles para nós aprendermos com o erro dos outros, para nós não pagarmos o mesmo preço. Feliz o homem que aprende com o erro dos outros. Então o problema daquele povo é atual. Nós vamos ver aqui, ó,
Os problemas mencionados são de uma atualidade incrível. Algumas das situações mencionadas pelo profeta são as seguintes: empobrecimento do povo. Os judeus tinham perdido tudo para os seus adversários. O que está acontecendo nesse mundo aqui, irmãos? Irmãos, parece que é 40 milhões de inadimplentes, né? Quantos evangélicos tem, irmãos? E tem pessoas que não têm culpa, não. Eu conheço um pastor, um homem de Deus, que de repente chegou uma cobrança para ele de 17 mil reais. Houve um trambique lá, ninguém sabe como é a história, né? Sabia que um banco aí que financia um dinheiro, sei que saiu da conta dele 17 mil reais que ele financiou. Mas eu não financei nada. Não, mas está aqui, ó. Está na justiça. O nome foi para o SPC, Serasa e tudo mais. Você vai fazer o quê? E quantas pessoas nesse mundo perverso estão sofrendo essas consequências? Quando o cara colando seu cartão na boca do caixa, assim mesmo você tem que fazer aquele relatório, fazer aquele documento, e vai lá para a investigação, daí o tempo volta. Mas esse caso de dinheiro assim de 17 mil reais, que não é o caso do pastor lá, foi o pastor Pedrosa, eu estou enrolado até a tampa. Isso aí vai para a justiça, teve que contratar advogado. Você sem dinheiro ainda tem que contratar advogado. Olha a situação. Então, o povo tinha empobrecido o povo. Os judeus tinham perdido tudo para os seus adversários. A situação é contemporânea mesmo. Perda do controle dos recursos. Nesses versículos, versículo 4, capítulo 5 de Lamentações, nesse versículo devemos ver a ênfase que se dá ao pronome possessivo nosso. A água, a lenha, tudo. Irmãos, você acha que é correto você pagar R$ 4,50 num litro de gasolina? Pagar R$ 2,50 no litro de álcool? Que planta da cana lá, da cana que só misericórdia de Deus, né, Valdevino? Sua terrinha lá. Meu irmão, isso aí é um roubo, irmãos. Você acha que está certo pagar R$ 87 num bujão de gás? Irmão, está tudo errado. Está tudo errado. Nós sofremos essas consequências. Nós sofremos essas consequências. Tem gás mais barato aí, que a gente pega mais barato, mas se você for comprar outro gás é R$ 87. Irmãos, olha aqui, perda do controle dos recursos naturais, perdeu lenha, perdeu tudo. Nós estamos perdendo. Paga água, meus irmãos. O preço que você paga água, misericórdia, irmão. Luz elétrica, que é uma coisa que Deus deu de graça. Deus dá de graça. Ah, mas tem manutenção, tem não sei o que lá. É verdade, mas será que é tudo isso mesmo? Será que é tudo? Pega quando Deus começa a ver lá, imposto disso, imposto daquilo, imposto não sei o que, imposto... Luiz que sabe tudo certinho lá, né? Meu irmão, a gente paga, você paga o que você nem sabe que está pagando. Por que isso? Exatamente, vai mudar a situação com a oração da igreja. Vai chegar um ponto que nós vamos acontecer que nem olha, um prefeito bom, em alguma cidade do interior aí, tem cidade que só paga a luz uma taxa, só paga a água uma taxa, não é isso? R$ 28,00 de taxa paga toda a água de uma cidade, por cada pessoa. Agora você paga 240, 230, outros pagam 300, 400 reais de... Isso aí, meu irmão. Os recursos naturais nossos é tomado, o que Deus nos deu, eles estão tomando de nós. Mas vamos caminhando aí. Trabalho escravo, trabalho infantil, todo o povo, inclusive crianças, jovens, sofria as condições desumanas do trabalho. Hoje os jovens não trabalham mais, não tem mais trabalho escravo aqui em São Paulo, mas não tem, né? Não tem, tem nos faróis aí, tem de monte de trabalho escravo aí. Tem sim. Só não vê quem é cego. Só não vê quem é cego, né? O trabalho escravo continua ainda. Por que isso? Você vê o trabalho do povo aqui. Você trabalha muito, como disse lá Deus através do profeta Ageu. O salário é colocado no saquetel furado. Você recebe e não compra nada.
Isso é tudo, isso é contemporâneo, irmãos. Os judeus viveram isso, nós estamos vivendo hoje. Irmãos, pega R$100 e vai no mercado fazer uma compra. André já balançou a cabeça. Você compra o que, André? Pega um carrinho grande lá que você vai fazer. Pronto. Mas é isso mesmo, irmãos. Os nossos recursos naturais são tomados de nós. Por quê? Porque o povo, sabe, irmãos, o povo está sendo afligido, o povo está sofrendo aflição. E Deus está mostrando para nós, igreja, acorda, desperta, busca um avivamento, busca uma vida para a coisa mudar. Outra coisa, fome. A fome, a espada, a pestilência está a ponto de aniquilar os judeus. O povo sofrendo. Quanta gente hoje, irmãos, pode até não estar passando fome, porque se alimenta. Você vai em certos mercados aqui, quando é colocado as coisas lá fora, lá, existe fila lá esperando para colocar fora. Filas. Mulheres com crianças e tantas coisas mais. Mas vai por alguns lugares e ver as pessoas passando fome. Outra coisa, violência contra a mulher. Isso aqui nem se fala, né? Luciano contou uma história ontem, eu não vi na televisão, não. O diácono Luciano contou uma história ontem do camarada que matou um filho de 6 meses. Irmãos, pelo amor de Deus, matou um filho de 6 meses. Deu um tiro por causa. Misericórdia. Irmãos, aonde o ser humano vai parar? Jesus, tem misericórdia, gente. Isso é, ó, violência contra a mulher. O cara mata a mulher porque ela me largou, era minha, quer dizer, eu estou em posse. Não quer namorar comigo, mata. Não, se mata ainda é uma coisa a menos, né? É uma coisa a menos no mundo, né? Mas pior que não se mata. Ainda você vai bancar o camarada na cadeia ainda. Vai pagar ainda para o camarada ficar lá na cadeia ainda. E por último é a tristeza. Versículo 14 e 15. Não havia mais alegria nos corações. Prevalecia o choro resultante das humilhações. Irmãos, quantas pessoas não têm mais a alegria da salvação, não tem mais o sentimento de adorador profundo, sabe, lá dentro do seu interior só existe tristeza, angústia, pessoas estão gemendo, chorando no Brasil todos aí. Por quê? Isso é contemporâneo. Falta do que? De um reavivamento, de um compromisso com a palavra de Deus. E para encerrar aqui diz o autor: ainda que a crise estabeleça, é fundamental reconhecer que o Senhor continua reinando. Devemos também dizer: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Com isso o verso 20, só a ação de Deus pode realmente transformar-nos. Deus quer transformar a sua igreja, transformar o seu povo, para que nós não venhamos sofrer as consequências, irmãos. Vamos aprender com o erro dos outros. Não vamos pagar não, irmãos. Pagar para ver é complicado. Sentir na pele o que Jeremias sentiu, o que aquele povo sentiu, por não ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas vão pagar por isso, irmãos? Há poucos dias aí, um mês passado no bazar aí, o camarada falou assim: não, eu vou para o inferno, mas eu tenho certeza que aquele pastor vai também. Rapaz, que consolo! Que consolo! Porque ele fez isso, eu vou para o inferno, mas ele vai também. Falei: rapaz, você parou para pensar o que você está falando? Você parou para pensar, rapaz? Consolo, eu vou, mas eu também sei que o cara vai. Para com isso. Para com isso. Misericórdia, irmãos. Vamos pensar num Deus que pode levar para o céu. E Deus tem coisa boa para nossas vidas. Só depende de cada um de nós. Amém, irmãos?